Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais uma aula nossa, mais uma videoaula, hoje falando sobre os tipos de discurso. Quais são os tipos de discurso que nós temos na nossa narrativa, ok? Então, antes da gente começar a iniciar a nossa aula propriamente dita, queria que vocês, como esse vai ser já um vídeo que vou postar via YouTube, que vocês fossem dando o joinha de vocês para eu ver que vocês também estão assistindo o vídeo até o final, ok? Então vamos lá, vamos começar aí. Bom, nós temos o discurso textual. O que é o discurso textual? É a prática humana de construir textos. Discurso, primeiro a gente tem que saber o que é discurso. É a prática de construir textos. Mas que tipo de textos? Nós temos textos orais e textos escritos. Para nós, o que vai interessar agora são os textos escritos, né? Então, a gente vai ter no texto escrito três tipos de discursos. O discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Tá? Mas como isso acontece? Por que tem esses três? O autor, será que ele usa os três? Não é necessário ele usar os três. Ele pode usar apenas um. Mas isso vai de acordo com cada escritor, com cada um que queira, como queira escrever. Tá ok? Então vamos passar adiante. Qualquer dúvida, vão colocando lá nos comentários, ok? Bom, vamos aí ao que a gente mais conhece, que é o discurso direto. O que é o discurso direto? O discurso direto, ele é o transcrever da fala, onde a gente transcreve a fala do personagem. O discurso direto, ele reproduz fielmente a fala do personagem. E ele é mostrado, né, a gente pode identificá-lo no texto com travessões, dois pontos, aspas, exclamações, né? São muito comuns na reprodução de falas. Então a gente consegue, através desses 4 sinais aí de pontuação, a gente consegue marcar o diálogo e também identificá-lo no texto. Vamos ver aí o exemplo que está aí ao lado. O guaxinim está inquieto, mexe de um lado para o outro. Eis que suspira lá na língua dele. Gente, que vida dura é essa de guaxinim do banhado? Mano poeta, se engaste na minha garupa. Nós temos aí dois tipos. A fala do personagem, no primeiro exemplo, está dentro do texto, mas ela está mostrada aí pelo travessão. Né? A gente pode ver aí, depois da palavra dele, tem um travessão aí. E embaixo, a fala está separada do texto. E está mostrando com o travessão. Deu para entender isso? Então vamos lá, vamos seguir adiante. Bom, o discurso direto também a gente pode mudar o discurso direto para o discurso indireto, tá? E para isso a gente tem algumas regrinhas aí. Vejam aí os exemplos. Esse exemplo aí foi extraído do texto Então Adeus, que está na página 36 e 37 da apostila de vocês. Depois vocês dão uma lidinha lá no texto e confiram lá direitinho. Vamos lá no exemplo. Aproximou-se e tocou o meu ombro. Vejo que aprecia essas imagens antigas. Aí a gente tem o discurso direto. Como que a gente vai transformá-lo em discurso indireto? Bom, a gente vai transformá-lo da seguinte forma. A gente primeiro elimina o travessão. Né? O travessão é eliminado, não vai existir mais. O uso dando espaço ao uso de um conectivo, que geralmente vai ser o que ou se, para unir as expressões de elocução, da fala do personagem. A fala do personagem, perdão. O verbo, ele vai, além de mudar de primeira pessoa para terceira pessoa, ele sofre alteração em relação ao tempo verbal. Os pronomes e os advérbios também vão sofrer transformação. Olha aí como ficou. Olha a transformação como ficou. Aproximou-se, tocou o seu ombro e disse. Olha aí o disse entrando, algo que não tinha, uma expressãozinha que não tinha antes. E disse que via que ela
apreciava aquelas imagens. Bom, nesse caso aí, nós tivemos que adequar o texto. Né? A adequação do texto consistiu em quê? Em agregar a palavra disse, né? Porque eu estou contando, o narrador está contando uma história, e trocar o verbo. Né? Ó, o verbo ver, que lá no exemplo é vejo, né? Estão acompanhando aí? Ele se transformou em via, com o conectivo que. Olha lá. Disse que via. Que ela, o quê? Lá no exemplo original, no texto, estava vejo que aprecia. Apreciar é gostar, né, da imagem. Então, aqui se transforma apreciava aquelas imagens. Veja que apreciava aquelas imagens está no lugar de aprecia essas. Ok? Deu para entender? Então, vamos lá. Repetindo aí. O disse entrou para poder mostrar, né, a forma indireta que o autor está colocando a fala do personagem. Que via, o verbo mudou e junto com o verbo, a mudança do verbo, teve que colocar o que ela apreciava, o verbo é verbo e mudou também, né? Olhando lá no texto, aprecia, virou apreciava no passado. Essas, aquelas, mudou para aquelas. Tudo bem por aí, gente? Ou qualquer dúvida, é só colocar aí nos comentários que a gente vai tirando essas dúvidas. Vamos continuar aí o caminho nosso. Bom, aí nós vamos ver agora o discurso indireto. O que é o discurso indireto? Né? Nós já vimos lá que o discurso direto ele pode ser transformado em discurso indireto. Então, o discurso direto é a transcrição da fala do personagem para o texto. E o discurso indireto é quando o narrador conta a história. Vocês viram lá no exemplo que saiu o travessão e tinha alguém contando aquela história? Então, é isso aí que acontece. Ele é escrito em terceira pessoa, normalmente. Nesse caso, o narrador se utiliza de suas palavras para reproduzir aquilo que foi dito pela personagem, pelo personagem. Olha o exemplo aí. Elisiário confessou que estava com sono. Machado de Assis. É um trecho de uma obra de Machado de Assis. Então, aí está no discurso indireto. Outro exemplo aí. Fora preso pela manhã, logo ao erguer-se da cama, e pelo cálculo aproximado do tempo, pois estava sem relógio, e mesmo se o tivesse, não poderia consultá-lo. A fraca luz da masmorra. Imaginava, podia ser 11 horas. Um trecho aí de Lima Barreto, outro grande escritor da língua portuguesa. E a gente vê aí que não tem a voz do personagem, né, está transcrita no discurso indireto. Deu para vocês perceberem isso? Então vamos lá, vamos continuar seguindo aí. Bom, meus queridos, aqui nós temos o discurso indireto livre. O discurso indireto livre eu não vou cobrar por enquanto em nossas avaliações futuras. Mas é muito interessante que vocês também possam entender que discurso é esse e como ele aparece. Por quê? Porque quando as novas literaturas, né, as literaturas contemporâneas, elas estão impregnadas desse discurso aí. Nós vamos ter os 3 tipos de discurso e também vamos ter esse daí. Beleza? Então vamos lá. O que é o discurso indireto livre? O discurso indireto livre ele é escrito em terceira pessoa, o texto está escrito em terceira pessoa e o narrador conta a história. Tá? Até aí tranquilo, né? Então, mas as personagens têm voz própria, de acordo com a necessidade do autor fazê-lo. Então, sendo assim, o que é isso? É a mistura dos 2 tipos de discurso, o direto e o indireto, e para
fundir as duas vozes, a voz do autor e a voz do personagem. Vamos ver aí o exemplo. Que vontade de voar lhe veio agora. Correu outra vez com a respiração presa. Já nem podia mais, estava desanimado. Que pena. Houve um momento em que esteve quase. Aí nós temos um trechinho aí que está grifado. Vocês podem perceber que a fala do narrador está de verde, como está aí na explicação ao lado, do que é o discurso indireto livre. E a fala dos personagens está em vermelho, destacada em vermelho. Então, a gente percebe aí a junção dessas falas. Se a gente não observar, a gente vai pensar que tudo é fala do narrador, enquanto não é. Então, essa é uma leitura que tem que ser mais atenta, é algo que tem que ser mais estudado profundamente. Então, para não confundir muito a cabecinha de vocês, por enquanto, nós vamos ficar com os dois discursos mais comuns, mais recorrentes, que é o direto e o indireto. Ok, meus amores? Então, até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Dê um joiazinho de vocês aí, para que eu possa saber que vocês estão assistindo esse vídeo. E também postem lá nos comentários sobre o entendimento. O que vocês ficaram com dúvidas? Ou entenderam bem? Então, eu preciso saber, preciso desse feedback de vocês. Ok? Grande beijo no coraçãozinho de vocês e até a próxima aula.